Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos bater um papo, discutir sobre o que seria acidente do trabalho grave e acidente do trabalho fatal. O que me levou a pensar sobre esse vídeo, a discutir essa temática, foi justamente estudando a NR3, ok? Aquela que fala de embargo ou interdição, onde diz no item 3.1.1, diz o seguinte: considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Ou seja, uma situação que possa levar a um acidente grave do trabalhador, uma doença, uma doença do trabalho, ok? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Ora, mas o que podemos claramente, assim, de forma bastante objetiva, colocar o que seria o que seria acidente grave e acidente fatal? Aí vocês estão pensando, poxa, Diogo, isso é muito fácil. Lá na NR18, no item 18.39, tem um glossário. E justamente os dois primeiros termos é acidente fatal e acidente grave, que diz: acidente fatal, quando provoca a morte do trabalhador. Acidente grave, quando provoca lesões incapacitantes no trabalhador. Aquele negócio, pessoal, a gente não fica, eu pelo menos, que sou bastante curioso, eu não fiquei assim contente, não fiquei satisfeito com essas duas definições. Eu queria alargar, alargar, aumentar, né? Eu não fiquei, achei insuficiente para mim esses dois termos. Então eu comecei a ler, a pesquisar, a dar uma lida em algumas coisas, e até que me chegou aqui para mim eu vou chamar de cartilha, tá? É uma cartilha, é um guia de notificações de acidentes de trabalho fatais, graves e com crianças e adolescentes do Ministério da Saúde, ok? Notificação de acidentes do trabalho fatais, graves e com crianças e adolescentes. É um guia, podemos dizer, para os profissionais da área de saúde, como notificar os acidentes de trabalho, como definir quando eles são fatais, graves, ou quando acontecem acidentes com crianças e adolescentes, ok? Então, eu, pesquisando na internet sobre o tema, me chegou esse guia, né, essa cartilha, eu não sei bem como definir, né? E aí, lá onde está a página 10, na página aqui, ele dá uma definição do que seria acidente do trabalho fatal e acidente do trabalho grave, que vale a pena dar uma lida. Achei bem interessante o conceito que ele dá, né? Ele diz: acidente do trabalho fatal é aquele que leva a óbito imediatamente após a sua ocorrência ou que venha a ocorrer posteriormente a qualquer momento em ambiente hospitalar ou não, desde que a causa básica, intermediária ou imediata da morte seja decorrente do acidente. Ou seja, ele dá esse conceito bem mais abrangente do que é acidente do trabalho fatal, ok? Ou seja, a gente percebe que é bem diferente o conceito daquela forma que está na 18, nós entendemos acidente fatal ou aconteceu morte do trabalhador. É muito sucinto, é muito sintético, vamos dizer assim, né? É uma síntese, né? O termo seria esse, é uma síntese, né? Que eu, Diógenes, não me senti contente, não me senti satisfeito, ok? Então, eu resolvi dar uma lida nesse, né? E também tem um conceito para acidente do trabalho grave, que diz: acidente de trabalho grave é aquele que acarreta mutilação física ou funcional e o que leva à lesão cuja natureza implica em comprometimento extremamente sério, preocupante, que pode ter consequências nefastas
ou fatais. E aí ele continua, né, a notificação de forma bastante objetiva para que o profissional da área de saúde tenha uma notificação bastante objetiva. E cita 13 itens, onde um deles já é o suficiente para entender aquele acidente do trabalho como um acidente do trabalho grave. Eu vou ler aqui algumas para vocês. Necessidade de tratamento em regime de internação hospitalar. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Enfermidade incurável. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aceleração de parto. Fraturas, amputação do tecido ósseo, luxações ou queimaduras graves. E aí continua, são 13, eu não vou ler aqui a 13. O que eu achei interessante nesse guia, né, nessa cartilha aí do Ministério da Saúde, é justamente isso, que ele dá o conceito de acidente grave e de acidente fatal de forma mais alargada, de forma mais explicativa. Né? Ele não faz aquela síntese que diz aí na R18. Ok, pessoal? Então fica essa dica para vocês aí, dá uma lida aí, né? O nome do guia, né? Vou ler novamente para vocês. Notificação de acidentes do trabalho fatais, graves e com crianças e adolescentes do Ministério da Saúde. Beleza, pessoal? Então fica essa dica para vocês. É fundamental, pessoal, a importância a gente ter esses conceitos muito claros para a gente que quando o empregador ele vier como é que se diz, a ter uma questão lá, a gente também, claro, não, eu vou dar uma estudada, se é grave, se é médio grave, se é... Não, a gente tem que estar, sabe, entendeu? Na ponta da língua. Isso aí só se faz através do estudo, através da leitura, ok? Quem às vezes o pessoal não está fora do mercado de trabalho, está desempregado, como não são poucos na nossa área, e às vezes vai para entrevista de emprego, e às vezes até um engenheiro de seguros pode vir até perguntar isso pra gente, né? E de repente a gente dá aquela explicação que está aí na R18 que todos os seus colegas vão dar. Então você tem que fazer um diferencial. Ou se for querer dar consultorias na área de segurança do trabalho, esse guia do Ministério do Trabalho, ele é bastante interessante e vale a pena dar uma lida nele. Ok, pessoal? No mais, pessoal, esse vídeo aí curta, comentem, compartilhem, tem aquele joinha, dão lá aquele joinha pra mim. Se inscrevam no canal, críticas, comentários, são críticas construtivas, são muito bem-vindas também. Ok, pessoal? E no mais aí, um abraço pra vocês aí, tudo de bom.